Na verdade, amadurecer é exatamente isso. É alcançar a estabilidade. O instável, e quando eu estou falando em instável, não estou me referindo a cada um de nós que normalmente nos afobamos com alguma coisa, nos irritamos com outra, nos entristecemos com outra. Isso é muito natural, mas o que nós escolhemos como caminhada para a nossa vida é que define se nós estamos amadurecendo ou não. Portanto, amadurecer é alcançar estabilidade espiritual, emocional e relacional. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: em que se constitui essa estabilidade? A estabilidade é a capacidade de refazer-se dos traumas da vida. Eles existem. Mas qual a resposta que nós daremos? As dificuldades existem, os traumas sempre acontecerão, mas a grande questão é o que nós faremos com as dificuldades que enfrentamos. Como você enfrenta a dificuldade? Por quê? Traídos nós seremos. Algum dia, por alguém, seremos traídos, a nossa confiança será traída, nós nos decepcionaremos com as pessoas, o nosso segredo às vezes vai ser entregue, o nosso colega de trabalho vai ficar no nosso lugar, a pessoa com quem você tinha aquele sentimento de competição, é possível que ela consiga e você não. É sempre possível que nada aconteça na nossa vida da maneira que a gente planejou. Pode acontecer um momento difícil na sua vida e que tire as rédeas da sua vida das suas mãos, e você fica completamente desmotivado, desesperado. Pode acontecer na nossa vida. Agora, como você vai deixar que isso influencie a sua vida? É responsabilidade sua. A responsabilidade é minha. Igualmente, frieza espiritual acontece na vida de qualquer pessoa. Preguiça de ler a Bíblia, desejo de ir logo dormir e não orar, acontece na vida de qualquer um, porque você sempre lutará para crescer na fé. O crescimento espiritual vai ser sempre uma luta. Do que é que eu estou falando? Dessa tensão que existe entre o ambiente externo e o ambiente interno. Da luta que existe no nosso interior com o nosso exterior. Do mundo estressante, barulhento, do mundo difícil que nós vivemos, com a paz que nós podemos ter em Cristo Jesus dentro da nossa alma e dentro do nosso coração. Então, diante disso tudo, o que nós vamos fazer da vida? Quais as escolhas que nós faremos? Nós poderemos desistir da vida, nós poderemos nos ressentir da vida e passar a vida inteira ressentidos, ou nós poderemos enfrentar a vida. São três maneiras pelas quais nós podemos viver. Essa decisão fará de nós pessoas maduras ou imaturas. Porque, em geral, maturidade tem a ver com a resposta. Em geral, maturidade tem a ver com a resposta que nós damos aos dilemas da vida. O infantil foge da vida. O infantil recusa-se a enfrentar os desafios. Sabe que precisa enfrentar, mas tem medo e não quer enfrentar. Esse é o infantil. E o maduro tem o mesmo medo, porque é ilusão achar que a gente não tem medo da vida. Tem sim. Em um momento ou em outro você vai experimentar essa sensação terrível que é o medo. O medo de não conseguir. Algumas inseguranças que aparecem dentro da sua alma. Algumas neuroses que vão querendo fluir de dentro do seu coração. E a gente vai lidando com essas coisas. Quem é o imaturo? É o que se esconde disso. É o que bota capa, é o que bota máscaras, é o que se recusa a enxergar a si mesmo. Quem é o maduro? É aquele que resolve enfrentar, é aquele que resolve dar respostas, enfrentando o seu medo, enfrentando a sua própria limitação, a sua própria dificuldade. Sabe que vai ser difícil, mas sabe que precisa enfrentar. Esse é o maduro. Então, estabilidade, em outras palavras, é algo que nós desenvolvemos.
Nós não nascemos estáveis. Nós aprendemos a ser estáveis. Quanto mais escolhas corretas fazemos na vida, tanto mais maduros nós vamos nos tornando. Portanto, a estabilidade faz parte da maneira como nós enxergamos a vida. Maturidade faz parte da nossa visão de mundo. Isso faz parte do nosso amadurecimento. Mas a grande pergunta que nós temos é a seguinte: como nós podemos desenvolver maturidade emocional e espiritual? Primeiro, se você deseja, eu sei que você deseja amadurecer, e amadurecimento não é uma questão de idade, porque com 60 anos alguém ainda continua amadurecendo, com 90 anos alguém ainda continuará amadurecendo. Maturidade não tem a ver com idade, maturidade tem a ver com o processo de crescimento do ser. Por essa razão é que existem jovens que são muito maduros e idosos que são completamente infantis. E quando eu estou falando em infantil, eu não estou falando sobre o temperamento da pessoa ser brincalhona, extrovertida. Não estou falando sobre nada disso. Eu estou falando simplesmente o seguinte: a maneira como nós reagimos à vida é o que mostra o nível da nossa maturidade. Portanto, o ponto central para a maturidade de um ser humano é a relação que ele tem com Deus. Porque é só em Deus que nós encontramos sentido para a nossa vida. Eu sei que muitas pessoas encontram outros sentidos para a vida que nada tem a ver com Deus. Eu sei. No entanto, quando nós encontramos em Deus o nosso gancho de vida, de existência, a nossa plataforma, o nosso alicerce, nós teremos mais chance de amadurecer de uma maneira bonita. E quando eu falo sobre andar com Deus, eu não estou falando de uma religiosidade, eu estou falando de um relacionamento verdadeiro. Eu não estou falando de apenas uma experiência superficial, porque é possível que as pessoas estejam na igreja, é possível que as pessoas estejam cumprindo todos os ritos da religião e não tenham uma relação profunda com Deus. Portanto, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de um relacionamento vivo, de um relacionamento apaixonado, de um relacionamento que, apesar de passar por todas essas nuances e por todas essas dificuldades e por todas essas contradições da existência, mas ainda assim a alma deste ser humano é completamente apaixonada por Deus, apesar dele pecar, apesar de muitas vezes ele estar longe de Deus, o seu coração está longe, mas a sua alma anela, é a coisa que ele mais deseja na vida, é a presença de Deus em seu coração, no seu dia a dia. É sobre esse tipo de experiência que eu estou falando, e não sobre a experiência religiosa. E o que nós vemos aqui em Filipenses capítulo 4, no versículo 4 até o versículo 8, é a descrição de Paulo sobre esse tipo de caminho, sobre essa relação vital, essencial, basilar com Deus. Porque só Deus pode encher a nossa vida de sentido. Porque só Deus pode trazer harmonia e paz e estabilidade ao nosso coração. Portanto, o que Paulo está nos dizendo nesse texto é que relacionar-se com Deus implica em descobrir o prazer de estar com Deus. Por isso, no versículo 4 ele diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrem-se. Paulo está chamando a cada um de nós para uma experiência de alegria em Deus. Não para uma experiência ritual, não para uma experiência enfadonha, não para uma experiência apenas para constar em ata, não para uma experiência apenas para desencargo de consciência, vir à igreja, dizimar, ler a Bíblia, orar apenas por desencargo de consciência, dar esmola apenas por desencargo de consciência. Isso não é vida, isso é mecanicidade, é tornar a experiência cristã em uma experiência ritual, mecânica,
enfadonha e sem sentido. Não é sobre isso que Paulo está dizendo. Paulo está defendendo que a experiência com Deus precisa ser uma experiência que mexa com todas as nossas emoções, com todo o nosso coração. Ele diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, alegrem-se. Por quê? Porque a despeito de todas as lutas, de todas as dificuldades, de todas as traições, mas em Deus nós encontramos essa grande fonte de alegria, porque Ele dá descanso à nossa alma.